Amém. Queridos, os que puderam vir aqui hoje pela manhã, como disse há pouco, foram muito abençoados por uma exposição bíblica rica, através do pastor Josué Rodrigues, meu amigo querido. E o pastor Josué fez uma elaboração muito adequada do que significaria para nós, respondendo a essa proposta fabulosa que essa igreja sempre faz dessa escola bíblica de férias, essa imersão em temas bíblicos tão importante, tem sido assim, já faz parte das nossas férias, região dos Lagos e Betânia. Né? Há uns belos 10, 12 anos, todos os anos a gente está aqui. Às vezes eu vinha de bermuda e ficava ali atrás, assim, disfarçando, né? Disfarçando, assim, sem estar vestido de pastor, só para ficar ali e fazer aquilo que o pastor Guilherme Kerr compartilhou aqui, já havia falado comigo. Ele diz assim: Gerson, quando eu morava em Niterói, uma das coisas que eu mais gostava, aí eu pensei assim, ir lá no parque da cidade, né? E nas praias da região oceânica, ele dizia assim, chegar lá na Betânia, fechar os olhos e ouvir o pastor Josué e os irmãos cantando, Ele está aqui, e tantos outros cânticos, né? Então, muito obrigado, pastor Theo, pastor Josué, o conselho, pastor Henrique. Eu esqueci o teu nome, querido, mas eu te amo também, não fica assim, não, entendeu? Suspeito que você seja vascaíno, mas mesmo assim eu insisto, eu sou profeta, já percebeu? Bom, hoje pela manhã, então, a gente ouviu essa resposta elaborada pelo pastor Josué, inspirado pelo Senhor, pelo seu Espírito. Para que estamos aqui? Estamos aqui para glorificar a Jesus Cristo. Estamos aqui para glorificá-lo. E o pastor Josué, se me permite, o meu amigo, repetir um pouquinho, ele disse que, partindo um pouco desse tesouro que foi essa produção teológica da Assembleia de Westminster, existimos para glorificar o Senhor e desfrutá-lo para sempre. É para isso que a gente está aqui nessa terra. Para glorificar a Deus, para adorar o Senhor, o Eterno, e desfrutar dele para sempre. Essa é a razão per si da nossa existência. E ele elaborou um pouco como é que a gente faz isso, em diversas instâncias, foi bem rico. Eu e meu filho Bernardo estávamos ali acompanhando essa exposição com bastante atenção. Hoje à noite eu queria, partindo então dessa exposição do pastor Josué, tentar provocar os irmãos e os amigos que aqui nos visitam a respeito do tema quando o culto não é culto. Porque uma das afirmações do pastor Josué é que uma forma de glorificarmos ao Senhor é quando nos reunimos, quando fazemos esse ajuntamento santo que fazemos hoje à noite aqui, né? Igreja não é prédio, igreja não é reunião, igreja não é denominação. Igreja é o povo de Jesus Cristo reunido, adorando ao Pai, servindo ao Pai, imitando o Filho no poder do Espírito Santo. Amém? Mas quando a gente tem essa oportunidade desse ajuntamento santo, então se constitui para nós uma oportunidade singular e muito especial de glorificarmos ao Senhor, com gestos, com canções, seguindo um pouco, ou melhor dizendo, bastante a trilha aberta pelos salmistas de Israel, pelo saltério, que o tempo todo nos desafiam a adorar ao Senhor. Então, na minha reflexão hoje à noite, eu queria expor 2 textos. O primeiro deles está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 2. Eu os convido a abrir comigo as suas Bíblias. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, que pode ser que você vá ligar a sua Bíblia, né? Só que deixa no modo avião, porque Deus não vai te mandar um Twitter hoje à noite, não, tenho certeza. Pelo menos pelo celular, né? Primeiro texto, portanto, Mateus 2:11. E depois a gente vai contrapor esse texto, a gente vai pensar esse texto à luz de Êxodo, capítulo 32.
lá no Antigo Testamento agora. Eu acho que eu vou ler com os irmãos a partir do verso 1, para dar um pouco mais de contexto nessa narrativa que nos é bastante conhecida. Mateus capítulo 2, a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, a gente está há algumas semanas da celebração do Natal, né, do tempo do Advento. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. E em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E ele cita: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E o verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Só até aqui. Êxodo 32 a gente vai visitar e reler daqui a pouquinho. Amém. Palavra do Senhor para os nossos corações nessa noite. Eu não sei quanto a você, mas essa cena de adoração aqui, bem natalina, não é? Bem representada dos nossos presépios, é uma cena que me toca muito. Mas ela me toca, eu nem sei se o verbo é tocar, ela me perturba, ou ela me incomoda, ou ela me desperta algumas observações, que eu não sei se vocês já haviam feito as mesmas. Em primeiro lugar, partindo do pressuposto de que essa narrativa não seja mítica, mitológica, desses magos que vão visitar o menino seguindo uma estrela, não é? Representada aí mais ou menos no nosso imaginário como uma espécie de estrela cadente, de um cometa, não é? Que fica pairando assim sobre a manjedoura, não é assim que está no nosso imaginário natalino? Então, partindo do pressuposto, irmãos e irmãs, que essa narrativa não é mítica, não é uma narrativa de natureza mítica, mitológica, fantasiosa, mas algo que aconteceu, eu me perturbo com algumas observações. A primeira delas, que nós costumamos representar essa cena na manjedoura. Os, entre aspas, 3 reis magos estão na manjedoura, e tem os animais, e tem Maria, e tem José, e tem o menino Jesus no coxo ali na manjedoura, naquela caverna lúgubre, não é? Naquele ambiente insalubre, naquele ambiente muito precário, muito inadequado do ponto de vista da asepsia para alguém ter um bebê. A primeira coisa que eu queria desfazer com os irmãos é que essa cena não acontece na manjedoura, não está descrito no texto que é na manjedoura, mas nós a representamos na manjedoura. Então, essa é a primeira coisa que eu queria afirmar. Não está dito isso no texto, nós não lemos isso.
Provavelmente já havia passado algumas semanas, alguns dias ou semanas, e Maria e José estão numa casa. O texto diz, o evangelista diz que chegando na casa, verso 11, entrando na casa viram o menino com Maria, sua mãe. Talvez Maria o amamentasse, cantando "Dorme menino do coração", ou algo assim, né? Da cultura judaica. Primeira coisa. Segunda coisa, esses 3 reis magos. Em primeiro lugar, o texto também, segundo lugar, o texto não afirma que eles eram reis. Vocês viram aqui reis? A gente faz até festa dos reis, né? A folia de reis. Mas o texto não afirma que eles eram reis. E muito menos que eram 3. Vejam como lemos a Bíblia apressadamente e sob a ótica da nossa cultura, da nossa herança religiosa, medieval, de um imaginário que se afasta das Escrituras e começa a construir uma série de imagens. E eu estou falando de imagens no sentido mais de uma representação do que uma imagem, do que um desenho, do que uma imagem, como a gente diz, uma imagem de um santo ou de um apóstolo. Não foi na manjedoura, não eram 3 e não eram reis. O que eles eram, pastor? O texto diz que eles eram magos. Mas eles não eram magos, se a gente dá uma cavadinha um pouco nesses termos aqui no grego, no texto, na língua original do Evangelho segundo Mateus, a gente vê que a palavra magos quer dizer sábios, estudiosos, eruditos. E aí a gente começa a se aproximar de algumas percepções assim que nos incomodam, como a mim incomodaram, pelo menos a mim incomodaram. Sábios que vêm do Oriente, seguindo uma estrela, isso parece muito mais com um astrólogo, porque astrônomo não é. Astrônomo é Galileu, é Kepler, é Copérnico, é bem à frente, não é? É um salto aí de 1000 e tantos anos. Esses sujeitos que provavelmente, alguns comentadores apontam para a nacionalidade provável deles como sendo persa. Então imagina, eles vieram da Pérsia, do Oriente, investigaram nas estrelas. Que coisa perturbadora. Por favor, amanhã não compre o jornal para ver o que diz o teu horóscopo. A primeira afirmação teológica desse texto, para mim, queridos e queridas, ela parte dessa pergunta: por que razão o Senhor revela a gentios, astrólogos, numa acepção, não na nossa acepção mais moderna de astrólogo, mas de estudantes das estrelas, do cosmos, algo tão profundo, algo tão sério, algo tão relevante, algo tão crucial nos seus propósitos de salvação, o nascimento de Jesus, o Rei, o Messias, o Cristo. E a afirmação que essa reflexão faz é que Deus se revela como, onde e a quem Ele quer por seu amor e graça. Deus revela-se em Jesus do jeito que Ele quer nesse texto, como Ele quer, para quem Ele quer, e isso me incomoda. Isso me faz pensar que nós podemos aprender sobre Deus fora dos arraiais da fé, irmãos. Fora dos arraiais da fé. Daqui a pouco, quando a gente lê, um pouquinho à frente, quando a gente lê Êxodo 32, a gente vai ver que o ensino inusitado dessa cena, desses tais investigadores dos astros, das estrelas, ela se contrapõe a uma decepção, que é o ensino sobre adoração que se depreende, que a gente recebe ao ler a narrativa de Êxodo 32.
Vamos para Êxodo 32, e aí a gente vai entender melhor essa argumentação. Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tendo visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz, agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e farei de ti, Moisés, de ti, uma grande nação. Vamos contrapor essas duas cenas. A primeira cena é a cena de 3 gentios, 3 inusitados adoradores de Jesus, do Messias, do Rei, do Cristo. A outra cena, muitos anos, centenas de anos anterior a essa cena dos magos adorando a Jesus, é a cena do povo de Israel perturbado, incomodado, ansioso com a demora de Moisés no monte. Se você acompanha, volta um pouquinho às páginas de Êxodo, desse livro fabuloso, tão fundante, tão formador da nossa fé, a gente vê o que está acontecendo. O Senhor tira Israel com mão forte do Egito, por meio de sinais extraordinários. Deus vai se revelando a Moisés de uma forma poderosa. Moisés está no monte recebendo a lei, Moisés está no monte recebendo uma compreensão de Deus, da santidade de Deus, de quem Deus é e como é que nós nos relacionamos com Ele, esse Deus que é grande, que é terrível, que é ao mesmo tempo amoroso, mas que é um justo juiz. Moisés está com esse encargo no monte, ele está recebendo a lei, e o povo está lá embaixo, depois de ver o mar aberto, as pragas do Egito, depois de tantos sinais de quem é Deus, o povo se aproxima de Arão, desse sacerdote, e diz: escuta, Arão, é o seguinte, esse Moisés que nos tirou do Egito, ele está demorando muito, nós precisamos de outros deuses. E aí a primeira afirmação que eu puxo dessa comparação, dessas duas cenas, quando o culto não é culto. Em primeiro lugar, o culto não é culto quando ele parte, irmãos e irmãs, de uma religiosidade utilitarista. O que é isso? O que é uma religiosidade utilitarista? Essa postura diante do sagrado, diante de Deus, que pode ser resumida na seguinte frase: o que é que eu ganho com isto? O que é que eu ganho com esse Deus? O que é que eu ganho com isso? O que esse Deus acrescenta à minha vida? O que essa fé cristã tem para me oferecer? Eu não sei quanto a você, mas quando eu assisto a TV, eu assisto pouco a TV, ou eu fico com, por exemplo, sábado é um dia péssimo para você assistir TV. Em primeiro lugar, pela manhã, se eu assisto TV, eu fico com raiva.
os programas evangélicos na televisão. Você não fica, não? E se você liga a TV à tarde, no meu caso, quando eu ligo a TV à tarde, eu fico deprimido. Porque pela manhã a gente vê pastores afirmando coisas que nunca foram ditas, propostas, enunciadas, sugeridas por Jesus e pela Bíblia. E à tarde, quando a gente assiste os programas de auditório, a gente fica deprimido com a subestimação da inteligência das pessoas. Um dia desses, um pastor disse o seguinte: sabe o que é Deus? Deus é como a porta automática de um aeroporto. Basta que você se aproxime à distância correta, adequada, e essa porta se abre para você. Isto é Deus. Outro disse o seguinte: vou definir fé. Fé é a moeda de troca que faz com que nós recebamos de Deus o que a gente precisa. Isso me dá raiva. Porque isso não tem a ver com essa revelação de Deus que brota das Escrituras Sagradas. Essa religiosidade que afirma, que sugere, que seguir a Jesus Cristo de Nazaré significa ganhar. Jesus de Nazaré, irmãos e irmãs, jamais afirmou: venham a mim ou sigam-me, que eu lhes darei tudo. Jesus de Nazaré sempre disse: deixem tudo e sigam-me. Amém? O culto não é culto, em primeiro lugar, quando o que nos motiva é essa religiosidade utilitarista, cujo germe já está presente nessa atitude do povo de Israel, lá no deserto. Escutarão, eu não sei, esse Moisés não está resolvendo. Segunda marca de um culto que não é culto, é uma religiosidade conveniente. Se da parte do povo o culto não é culto, quando o culto se resume ao que é que Deus pode me dar. E é curioso quando a gente começa a pensar no nosso vocabulário de culto, né? A gente tem até uns cânticos antigos que são bons de cantar e de lembrar, mas tem certos problemas teológicos. Por exemplo, eu vim buscar uma bênção. Quem lembra? Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Ora, culto é oferta. Culto não significa receber. Culto significa ofertar ao Senhor. Então, se da parte do povo o culto não é culto quando ele se resume ao que é que Deus pode me dar, da parte dos sacerdotes, e aqui com muitas aspas, culto não é culto quando ele se resume ou ele descamba para uma religiosidade conveniente, quando o sacerdote dá para o povo o que o povo quer e não o que o povo precisa. C.S. Lewis uma vez escreveu, e ele tem uma pena, uma caneta, muito cortante, não é? Ele diz, num dos seus livros, Cartas para Malcolm sobre oração, um livro belíssimo. Ele diz o seguinte: um Deus que dá tudo o que lhe pedem, não é um Deus, é um demônio. Um pai, parafraseando C.S. Lewis, que dá tudo para um filho, que dá tudo que o filho pede, não é um pai, é um deformador de caráter, é uma anti-educação, é uma antipaternidade. O sacerdote, Arão, dá para o povo o que o povo quer. Essa religiosidade que vemos hoje na TV, irmãos, é uma religiosidade assim, utilitarista. O sujeito voltou para o Senhor na nossa comunidade de São Paulo, caminhando com a gente já há uns 8 meses, e ele me procura um dia desses, para um aconselhamento, para uma conversa, e diz: pastor Gerson, eu queria orar contigo e pedir a tua ajuda em relação à minha esposa. Eu disse: qual é o problema, querido? Não, a minha esposa não é cristã, não é convertida ainda, mas ela tem vindo frequentado a nossa igreja, tem estado conosco todos os domingos. Eu disse: eu estou feliz, e ela tem falado comigo. Ele disse: então, pastor, mas no domingo passado, porque lá no ABC, fazendo aqui um parênteses, a crise econômica é muito intensa, irmãos, porque é uma região altamente industrializada. Então, eu tenho sofrido a crise dos meus irmãos.
Tem presbíteros da nossa igreja, tem líderes da nossa igreja que são industriais, que são empreendedores, estão numa situação muito, muito difícil. Os irmãos não fazem ideia do que está acontecendo com a indústria ali no ABC Paulista. A Volks, Mercedes, a GM, a Ford, as montadoras. Muita gente desempregada, muita gente sofrendo. Então, a gente tem desde patrão até o chão da fábrica, batendo no gabinete pastoral, dizendo: pastor, ora comigo, pastor, me ajuda, pastor, porque Deus está permitindo isso. Eis uma frase difícil para a gente responder, não é? Porque Deus está permitindo isso. E ele disse assim: domingo passado, a minha esposa querida me disse, enquanto você pregava, terminando o sermão: amor, você não acha que está na hora de você procurar uma outra religião? Porque a gente está aqui há 6 meses e nada mudou na nossa vida. Ele parou de beber, parou de fumar, se voluntariou para servir na igreja, está lá adorando o Senhor, está sendo instruído, é um pai melhor, é um esposo melhor, está engajado na comunidade e nada mudou na sua vida. Porque a compreensão utilitarista da religião é material. Mudar a vida significa receber, ganhar dinheiro, significa comprar uma casa na praia, uma casa no campo, onde se possa compor muitos rocks rurais, como já dizia o Zé Rodrigues. Uma religiosidade utilitarista, o que é que eu ganho com isso? Uma religiosidade conveniente, os sacerdotes dão para o povo o que o povo quer. E saibam o que nós queremos, irmãos? Nós somos o povo. Eu sou o povo, você é o povo, nós somos o povo. A gente quer diversão. Esse país só começa depois do esquindô, lelê, olalá, olará. Não é? Esse é o país do progresso também é o país do carnaval. E essa afirmação que eu vos faço, com temor e tremor de ser mal interpretado como falso moralista evangélico, outro dia um articulista do Globo, ele disse o seguinte: ainda bem que a Marina não foi eleita presidente da República, porque se ela fosse eleita, terminaria o carnaval nesse país. Olha a visão que a inteligência brasileira, que a classe média pensante, que consome cultura, que gera cultura, tem de nós. Porque nós somos confundidos com essa gente que prega na televisão, que Jesus teria dito: venha a mim que eu lhes darei tudo. O texto, na versão que eu li, fala que o povo se levantou diante daquele bezerro para celebrar e para se dedicar à diversão. Mas há uma versão, Almeida Corrigida, que diz muito apropriadamente o sentido do hebraico: o povo se levantou para farrear. E o sentido desse verbo hebraico chega muito perto da licenciosidade sexual. O povo se levantou para fazer uma orgia diante do bezerro de ouro. O sacerdote não pode dar para o povo, para mim e para você, o que nós queremos, porque a gente quer olerê, olará. Muito do que chamamos culto evangélico nesse país está se tornando uma dança ao redor do bezerro de ouro. O culto não é culto também, em terceiro lugar, quando confunde contextualização. Eu sei que domingo é complicado, né? A gente está cansado, né, pastores? O pessoal está cansado, quer o Senhor é meu pastor e nada me faltará, 3 pontos, que na verdade são 4, aí tem uma piada, né? E a gente fica falando essas coisas. Aguenta um pouquinho aí. Eu sei que às vezes a gente olha aqui, se me permitem a brincadeira, e sempre tem alguém assim que a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Sabe quando você viaja e deixa a luz acesa para enganar o bandido? Eu olho assim, eu sei que a luz está acesa, mas não tem ninguém em casa. Aguenta um pouquinho aí, tá bom? O culto não é culto quando ele parte de uma religiosidade utilitarista. O culto não é culto quando o sacerdote abraça essa religiosidade da conveniência. O Adão falou: olha, se eu não der para o povo o que o povo quer, eu vou perder o emprego. Em terceiro lugar, o culto não é culto quando se confunde contextualização com sincretismo.
Por quê? A rapaziada fundiu, derreteu suas joias, talvez o espólio do Egito, né? Aquilo que eles trouxeram do Egito, e fizeram uma imagem de um bezerro. Havia um deus no panteão egípcio, dos deuses egípcios, do panteísmo egípcio, que era chamado de Apis, era um bezerro. E eles fazem um bezerro, o Arão entra na jogada dos caras, do pedido dos caras, da demanda religiosa do pessoal, faz aquele bezerro, e o Arão, o sacerdote, diz: vamos lá, moçada, amanhã vai ter festa santa dedicada ao Senhor diante do bezerro. O culto não é culto quando se confunde contextualização, isto é, interpretação crítica da cultura. Olhar para a cultura brasileira com um olhar crítico. Eu fico, por exemplo, muito incomodado com a incoerência de alguns irmãos nossos, que, por exemplo, que dizem: olha, o samba não é de Deus, o samba é de Satanás. E eu digo assim: irmão, e a feijoada? Não, a feijoada é do Senhor. Então, o que os escravos comiam antes e depois do batuque era de Deus, mas o ritmo não era do Senhor. Então, a gente precisa, nós cristãos evangélicos, nós que temos essa herança protestante que nos ensinou, que nos estimula a olhar para as Escrituras, como disse Karl Barth, as Escrituras numa mão e o jornal na outra mão. A gente precisa criticar a cultura e pregar para uma cultura que precisa ser confrontada e, às vezes, subscrita. Irmãos, o samba é bom. Agora, gostar de samba não significa gostar da orgia do carnaval. Assim como gostar de futebol, e eu entendo disso, porque eu sou flamenguista, pronto, já disse, não significa fazer parte de uma torcida organizada que maltrata reticências. Para um bom entendedor, um ponto é letra, e reticências são 3 pontos. Né? Sabe essa beligerância boba, medíocre? Gente que zomba, que escarnece, que maltrata, que bate, que apedreja, que espanca um outro torcedor. Gostar de futebol não significa isso. Gostar de samba não significa ir para uma orgia carnavalesca, onde a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, o sagrado do corpo, a santidade do corpo, é reduzida ao prazer pelo prazer, pelo prazer e pelo prazer. Contextualização. Não se pode confundir contextualização com sincretismo. Se contextualização é interpretar, é criticar a cultura, é subscrever o que a nossa cultura tem de bom, irmãos, a nossa cultura tem muqueca capixaba. Você sabe que muqueca é capixaba e o resto é peixada. Fala isso para um baiano que ele fica bravo comigo, né? Um país que nos deu, irmãos, o feijão tropeiro. Pensa numa maravilha. Né? Nem Salomão, em toda a sua glória, sabe o que é isso. Soube o que era isso. Né? Uma cultura que tem esse acolhimento carioca, que tem aquela singeleza mineira, aquela simplicidade mineira. Quanto custa o preço do doce mesmo? Né? Você vai para o sul do país, é a Europa. Você vai para o Nordeste, é outro mundo, é outro continente, é uma riqueza, tem coisas maravilhosas nesse país. Mas a gente não pode pegar o bezerro de ouro da cultura e dizer que diante do bezerro estamos adorando ao Senhor. O culto não é culto, em terceiro lugar, portanto, quando confundimos contextualização com sincretismo. E aí, sabe o que me choca? Aqueles astrólogos, se me permitem aqui, com aspas, o termo astrólogos, aqueles magos, magoi no grego, aqueles sábios, aqueles eruditos, eles adoram o Senhor Jesus de um jeito correto. E lá no arraial, você sabe que crente tem essa coisa, aqui no arraial dos remidos, sabe essa linguagem hermética de crente? O sujeito chega aqui, ele nunca viu aqui nessa igreja, e aí ele está paquerando uma menina, né? E aí começa a cantar, não nessa igreja, vocês entenderam, é metafórico, né? É hipotético, né? Aqui não vai acontecer isso. Mas a primeira canção é: incendeia, Senhor, a sua noiva.
E o sujeito é capitão do corpo de bombeiros. O que esse cara vai fazer? Vai ali, ó, vai quebrar o vidro. Em caso de incêndio, quebra o vidro. E fala, esse povo é pirofágico. O que é isso? Incendeia, Senhor, a sua noiva. Bernardo foi comigo a uma igreja, numa palestra, e ele estava lá ajudando. Aí chegou um irmão, e aí, vaso? Bernardo não entendeu. Eu tive que explicar para ele que vaso, no jargão evangélico, significa uma pessoa muito abençoada por Deus e muito ungida. Marcelo Galberto diz isso. Você vai na igreja, o cara te chama de vaso, assim, até você entender o que é vaso. E aí, abençoado, está na prova? O inimigo está furioso. Você está na fila do banco. Pregar é difícil, a gente não pode brincar demais, mas se falar sério, não tem público. Né? Você está na fila do banco e você escuta a seguinte conversa. E aí, está na prova, vaso? Como? Né? Eu estou na prova. O inimigo está furioso. Mas Deus me fez cabeça e não cauda. Imagina, pastor Josué, tem que ter legenda, assim, glossário, né, para o cara entender o crentez. Na Crentolândia, se você não tiver um glossário, você não entende. Olha, eu estou na Rua da Amargura, isso não é crentez, não, isso é bem, né, popular. Mas o Senhor tem uma varoa ungida para a minha vida. Varoa. Isso é Almeida Revista e Corrigida. Senão eu vou-lo teria dito. Essa adoração dos magos, desses tais supostos, e se é que me permitem astrólogos, ela é correta, irmãos, isso me perturba. Eles se prostram diante do Senhor, em primeiro lugar. O termo grego é proskuneo, verbo proskuneo, significa abaixar-se diante de uma autoridade, reverenciando essa autoridade. Eles veem um menino, eles reconhecem que ele é o Cristo, o Messias, ele é o Rei dos judeus, e eles se ajoelham diante de Jesus, no colo da sua mãe Maria. E em segundo lugar, isso é belíssimo. Isso não é apenas teologia, poesia. Eles abrem os seus tesouros e lhe oferecem presentes. E lá no arraial, lá do povo de Deus, o que acontece é uma dança ao redor do bezerro de ouro. O culto não é culto quando o culto se parece com o culto, quando o culto tem a aparência de culto, quando o culto tem a música de culto, quando o culto tem sacerdote que é próprio de um culto, quando o culto tem um altar, porque se é culto tem que ter altar, e a gente fala assim, eu estava lá diante do altar, não é? A gente não fala assim. Quando tudo deixares no altar, aquele velho cântico. O culto não é culto, o culto não é culto quando, ainda que haja sacerdote, altar, oferta, cantoria, até dança, mas o culto não é culto se o Deus vivo não estiver presente, sendo adorado como Ele merece ser adorado, com temor e tremor. Com temor e com tremor. O Ariovaldo Ramos, amigo querido, pastor Ari, diz o seguinte: a gente está perdendo a noção do perigo. A gente fala assim, estamos na presença do Todo-Poderoso. E aí a gente faz a dança do bezerro de ouro. Essas apreensões todas vêm ao meu coração, e aí eu fecho com os irmãos, eu fecharia com os irmãos com uma pergunta. Bom, o que é cultuar? O que é adorar? O que queremos dizer quando dizemos vamos adorar a Deus, como cantamos hoje pela manhã? Aliás, por que a gente confunde tanto adoração com música? Se você diz assim, a irmã vem aqui, a irmã fulana vem aqui adorar ao Senhor, fica subentendido que ela vai cantar uma canção. Por que a gente reduziu a adoração à música?
A gente chama até os nossos hinos de louvores. Vou cantar um louvor. Por que é que adoramos a Deus? Há uma conversa, há um diálogo que é emblemático, que é fundante, que é fundamental para entendermos o que é adoração. A conversa de Jesus com a mulher samaritana. Vocês lembram, queridos e queridas? Jesus não precisava passar por Samaria, mas o texto diz que lhe aprouve. Ele decidiu passar por Samaria porque ele queria encontrar-se com aquela mulher e nos deixar uma aula sobre o que é adoração. À beira do poço, vocês conhecem a história. Jesus pede água para a mulher. A mulher rapidamente afirma que aquela conversa era uma conversa que não poderia estar acontecendo, porque o fariseu, quando acordava pela manhã, ele proferia a seguinte oração: obrigado, Jeová, porque não me fizeste nem mulher e nem samaritano. Essa era a oração matutina dos fariseus. Então a mulher diz assim: mas como assim, sendo tu judeu, e Jesus era um rabi, era um mestre, ele tinha a aparência de judeu, ele era judeu. Sendo tu judeus e eu samaritana, como é que essa conversa está acontecendo? A gente não pode conversar. Um judeu não conversa nem com uma outra mulher que não seja sua esposa, quanto mais com uma mulher samaritana. Um povo que estava à margem da adoração e da vida e da sociedade judaica daquela época, especialmente dos fariseus. E Jesus, você lembra, ele vai conversando com ela, até que ele a confronta e diz assim: filha, de fato o poço é fundo, vai lá na tua casa, pede o teu marido para vir aqui nos ajudar. Ela diz: Senhor, eu não tenho marido. E aí o Senhor disse: agora a gente começou a conversar. Disseste bem, porque já tiveste 5 maridos, e esse homem com o qual você vive agora não é o seu marido, você não é casada com ele. Queridos, ou aquela mulher era muito rica, ou aquela mulher era muito bela, aliás, né? Porque como assim 5 maridos? Era uma mulher diferente, diferenciada, inteligente, articulada, tão articulada que quando Jesus toca na ferida, ela muda de assunto e começa a falar de teologia. A gente é assim, não é? A gente, ao invés de permitir que o Senhor toque nas nossas feridas, a gente começa a teologizar. A gente diz assim: puxa, meu primo tinha que estar aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. A gente sai daqui fazendo comentários teológicos que o Senhor quer tocar nas feridas da nossa existência. Amém? E o Senhor fala assim: não muda de assunto não, filha, mulher não muda de assunto. Olha, não importa se é nesse monte, porque ela diz: será que a gente vai adorar nesse monte ou naquele monte, ou aqui em Gerizim, ou lá em Sião? E Jesus diz: não vamos mudar de assunto não, porque Deus é Espírito e importa. O fundamental para que o adoremos é que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o onde da adoração é dentro de mim, no templo que eu sou, no meu espírito. E o como da minha adoração é em verdade. O cheque tem que ter fundo, irmãos. O cheque tem que ter fundo. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. O Pai procura adoradores. Então, por que nós adoramos ao Senhor? Em primeiro lugar, nós não o adoramos porque Ele precise de adoração. Ele não precisa de nada. Nós não o adoramos porque Ele precisa. Nós o adoramos porque Ele merece a nossa adoração. Ele é o Todo-Poderoso, Ele não precisa de nada. Ele não se contingencia a nenhuma demanda da sua criação. Ele é autossuficiente. O pastor Josué leu a pergunta do catecismo maior aqui de Westminster essa manhã, tentando descrever Deus. Nos faltam termos, nos faltam gramática e léxico, vocabulário e léxico para descrever Deus, irmãos. Deus não precisa de nada, Deus não sofre de baixa autoestima. Você pensa que Deus está meio tristinho, aí você chega aqui e começa a cantar: poderoso Deus. Aí você canta 57 vezes, aí ele lá no me permita um antropomorfismo, sabe? Assim, já estou me sentindo melhor, então vamos lá. As pessoas têm essa imagem de que eu canto, aí Deus fica feliz, se eu não canto, aí Deus está triste. Deus não precisa de nada. Eu não canto porque Deus precisa que eu elogie. Eu canto porque Ele merece a minha adoração e o meu louvor.
Não há outro Deus senão o Senhor. Segundo, nós o adoramos porque Ele ordena que o façamos. Sabe por que a gente tem que adorar a Deus, irmãos? Porque se não adorarmos o Deus vivo, se não adorarmos o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos adorar um rato. A gente é assim. O Tim Keller diz, com muita propriedade, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A gente adora um rato. Lá na China tem um templo do Deus rato, irmãos. Templo do Mickey Mouse, sacerdote, sumo sacerdote lá. Adora a vaca. Eu adoro a vaca cortada com aquela camada de gordura assim, picanha. Se a gente não adora o Senhor, a gente adora a gente mesmo. A gente acorda de manhã e faz a barba olhando para a gente, dizendo, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. A gente se apaixona por a gente mesmo e acha que é correspondido, irmãos. Eu parto do pressuposto de que eu queria ser o meu próprio Deus. E você também. Nós não adoramos a Deus porque Ele precisa, nós o adoramos porque Ele merece. Nós não adoramos o Senhor porque queremos adorá-lo até, mas Ele nos ordena. A adoração não é apenas um ato teológico, é antropológico. Quando eu adoro o Senhor, eu reconheço que se Ele é Deus, eu não sou Deus, eu sou pó e cinza, e vou voltar para o pó e para a cinza. E ai de mim que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei da Glória, disse Isaías. Por que é que adoramos o Senhor? Porque Ele se revela na adoração, só de estar em tua companhia. A gente cantou, o meu coração começou a mudar. Jesus diz nessa conversa citada com a samaritana, filha, vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Adoração, portanto, requer conhecimento de Deus, e adoração gera conhecimento de Deus. Quarto lugar, nós adoramos o Senhor não porque Ele precise ou porque queremos. Nós o adoramos porque Ele se revela. Em quarto lugar, nós o adoramos porque Ele nos transforma na adoração. Isso está muito bem colocado no Salmo 115, quando o salmista, numa revelação estupenda de quem é Deus e do que significa prostrar-se diante dEle, ele diz, os povos das nações fazem ídolos, fazem os seus próprios deuses e se tornam semelhantes a eles, aqueles que o adoram. Você se torna semelhante ao Deus que você contempla. O que você tem posto diante dos teus olhos? O que você admira? A quem você é devoto? Você pode ser devoto, que é uma expressão bem católica ou afro, ou das religiões de matriz africana, mas você pode ser devoto do consumismo, da vitrine, do merchandising. Você pode ser devoto de Mamon. Você pode ser devoto dos deuses que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm mãos, mas não falam, mas não tocam, que têm pés, mas não andam. Os deuses das nossas construções egoístas. Qual é o seu Deus? Qual é o meu Deus? Responda essa pergunta hoje à noite. Qual é o Deus da sua vida? Você se torna parecido com o Deus a quem você adora. É por isso que eu fico tocado pela cena da adoração daqueles magos do Oriente. Deus se revelou para eles. O texto não diz que eles foram salvos no sentido que a gente entende, né? Mas o texto também não afirma que a sua adoração foi rejeitada. Agora nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel, queridos e queridas. Eles foram mortos.
Porque quando o culto não é culto, o resultado é julgamento da parte do Deus vivo. E eu fecho pensando no Evangelho. Sabe o que nos diferencia de todas as religiões, irmãos e irmãs? É que toda religião parte da ideia de que as divindades, que os espíritos, que as forças da natureza, ou queiram vocês, ou queiram as pessoas chamar como queiram chamar, precisam ser manipuladas religiosamente. Explico. Lá no pensamento religioso mais antigo, mais primitivo, quando a chuva não via, qual era a dedução? Os deuses estão furiosos. E aí os nativos americanos, os indígenas norte-americanos faziam a dança da chuva. Lá em São Paulo a gente está precisando fazer a dança da chuva, porque a gente está na crise hídrica, né? Vou ver se eu aprendo isso com os apaches, comanches, né? Sioux, né? E aí, se uma criança nascia com uma deficiência, os deuses estão furiosos, e aí tinha que fazer um sacrifício. Recentemente, um amigo antropólogo, missionário cristão, que trabalhava com os Yanomamis, ele denunciou, fez parte de um grupo de denúncia, e foi perseguido pela FUNAI, pela antropologia não cristã, dizendo, você tem que deixar o índio com a sua cultura, mas eles estão matando crianças. Isso é infanticídio, não, você tem que deixar o índio viver a sua própria cultura. Porque o índio entende que eles estão sendo punidos pelas divindades. Toda religião parte, portanto, desse pressuposto. Os deuses estão furiosos e por isso as coisas não estão bem. Para fazer os deuses ficarem felizes, você tem que fazer oferendas, você tem que agradá-los, você tem que dançar, você tem que cantar, você tem que fazer cerimônias, você tem que ter sacerdote. E aí a religião, o pensamento religioso vai se construindo. O cristianismo se opõe a isso. O cristianismo está diametralmente oposto a tudo isso. O cristianismo não é religião nesse sentido. Porque no cristianismo não somos nós que fazemos algo para aplacar a fúria da divindade. No cristianismo, a divindade se sacrifica na cruz para resolver o problema do nosso pecado. Isso é diferente, isso é distinto de toda e qualquer religião, irmãos e irmãs. No cristianismo, e a gente lê na epístola de Hebreus com muita clareza essa verdade, essa afirmação. No cristianismo, Jesus é o sacerdote. No cristianismo, Jesus é o altar. No cristianismo, Jesus é o sacrifício. No cristianismo, Jesus é o Deus que está sendo adorado. Jesus é o templo, Jesus é tudo. E isso é uma boa notícia para mim e para você. Você não precisa fazer nada, Ele já fez, Ele já fez. Ele já fez, bendito seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Pode aplaudi-lo mesmo, Ele já fez, está feito, está consumado. Adorá-lo é reconhecer isso, adorar é reconhecer que já está feito, está consumado. O que eu faço é uma resposta amorosa a esse chamado para a salvação, a essa revelação da graça de Deus. O meu chamado é dizer aleluia, 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 porque eu sou pior do que eu acredito ser, mas eu sou mais amado do que eu imagino, por causa de Cristo Jesus. Aleluia, isso é o Evangelho, e isso me motiva a adorá-lo. Aleluia, porque não há nada que eu faça para Cristo me amar, para Deus me amar mais do que Ele já me ama. Eu não tenho nenhuma oferenda, eu não tenho nenhuma oferta em dinheiro, eu não tenho nenhum ritual para fazer com que Deus me ame mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Agora, a boa notícia do Evangelho, porque o Evangelho é uma boa notícia, e eu tenho me preocupado, porque se o Evangelho da graça é uma boa notícia, onde está a graça dos evangélicos? Não é?
Não há nada que eu faça para Deus me amar mais, mas também não há nada que eu faça para Deus me amar menos. Vá para casa em paz, deita e durma em paz, porque Ele te salvou, você está salvo. As ovelhas, disse Jesus, que o Pai me dá, ninguém as tira da minha mão. Isso é uma boa notícia. Acabou a religião, agora é cristianismo, agora é celebração do Evangelho. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria encerrar chamando 2 músicos convidados para cantar aqui, pastor Theo. Eles se prepararam bastante para estar aqui. São os meus filhos, o Bernardo e o Pablo. E esses meninos, está vendo, pastor Josué? É assim que se faz, né? A gente começa assim, constrangendo os caras, depois eles nos constrangem, tocando melhor do que a gente. Vem cá, Bernardo, Pablo. O Tino Júnior, no sopro, vai nos ajudar também, irmãos e irmãs. O Tino trouxe o CD dele. Se você quiser levar para casa uma música boa, você certamente pode levar esse material do Tino, esse grande músico aqui de Niterói, que congrega ali na Igreja Batista do Fonseca, mas que hoje foi convidado a se tornar presbiteriano. Está estudando? Está estudando aí? Muito bem. Claudinho Félix na bateria. Cadê o Claudinho? Cláudio e o Oséias também. Vem para cá. O Lucas também vai ajudar a gente. Ah, não, o Lucas não. Você perdeu o emprego, Lucas. O Bernardo chegou. Já era, meu querido. O que você leva para casa hoje? Leva essas frases, essas 2 últimas frases que eu citei, que são do pastor Tim Keller. Não há nada que eu faça para Cristo, aliás, do Henry Nouwen, não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama. E não há nada que eu faça para Deus me amar menos do que Ele já me ama. É por isso que eu vou adorá-lo. É por isso que Ele merece a minha adoração. É por isso que eu o glorificarei com a minha vida. Eu sou pior do que eu imagino, do que eu acredito, mas eu sou mais amado do que eu imagino, e isso é uma boa notícia. Amém. A canção que o Sérgio Pimenta escreveu e ele já abriu, a trilha já está no sentido de já estar com o Senhor, né? Sérgio Paulo Muniz Pimenta já está lá na glória, e ele descreveu, enquanto estava aqui ainda, cantando com Vencedores por Cristo, um pouquinho do céu. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, porque Ele me ama, porque Ele me ama, porque Ele me ama. Vamos cantar, queridos. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Nosso Deus bendito. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Diga aleluia.
nossa adoração, hinos de louvor ao Senhor, ao Senhor. Amém, queridos. Amém. Graças a Deus.